1 João, capítulo 2, versículo 1. Leia comigo aí, meu irmão. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Senhor Jesus, como tua igreja, como teu povo, como Onda Dura, como igreja local, nós oramos, clamamos para que nesse momento, por meio da tua santa palavra, o Senhor possa direcionar a nossa vida. Traga sobre nós encorajamento, exortação, direção, instrução para uma vida santa. O nosso desejo não é sair daqui felizes, mas sair daqui cheios do Senhor, crendo na tua vontade como boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, conduz o teu povo, ministra os nossos corações, abre o nosso entendimento, que nós possamos ter compreensão das verdades espirituais, que aquele, Senhor, que ainda não te conhece, nessa noite possa ter um encontro com o Senhor, que o teu Espírito Santo possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, trazer arrependimento ao coração do teu povo, e que juntos nós possamos adorar ao Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. O texto começa dizendo: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Que coisas? O capítulo 1. O capítulo 1 são as coisas que ele havia derramado sobre a igreja, para que a igreja não pecasse. O que nós ouvimos semana passada? Ouvimos sobre a confissão de pecados. Provavelmente você teve uma semana onde você confessou muitos pecados no nome de Jesus. Você percebeu a necessidade e falou: meu irmão, eita, quanta coisa estava engasgada e eu preciso colocar isso para fora. E então você teve um tempo de confissão de pecados, percebeu a necessidade disso. Mas o problema é que para alguns maus ouvidos, isso pode ser levado como um aproveitamento. Opa, quer dizer, eu posso pecar. Se eu confessar, eu sou perdoado. Então, pequei. Agora é só confessar que está tudo certo. Isso pode entrar atravessado para quem tem ouvidos maus. Mas a grande questão é que não é isso, e nunca foi o desejo. É por isso que o apóstolo João fala que eu falei tudo isso para que vocês não pequem. Então a grande questão não é que João ou Deus está tolerando o pecado. De fato, ele deseja que nós não pequemos, não pequem. Sabe o que significa? Isso aponta para a bondade de Deus. E a bondade de Deus não é um incentivo para pecar. A bondade de Deus é um constrangimento que nos leva a não pecar. Como que Deus pode ser tão bom e eu permaneço fazendo isso? Você percebe? Não é como que Deus é tão bom. Se Deus é tão bom mesmo, então eu vou continuar fazendo isso. Não, se Deus é tão bom, como que eu posso continuar nessa prática? Eu não posso, porque Deus é bom. O amor de Deus nos constrange. A bondade de Deus é um motivo para que eu e você possamos viver em santidade. O desejo de Deus é que você viva em santidade. Você pode falar isso para o seu irmão? Viva em santidade. Viva em santidade. Quer ver? Dar um exemplo muito simples. Se você anda na rua, de repente você encontra uma carteira, aquela carteira recheada, gorda. Você olha e fala, você encontra R$2.000 dentro da carteira. Qual que é o desejo de o teu coração? Deus me abençoou, aleluia. Você pode falar, isso aqui caiu no chão, não é de ninguém, enfim, amém, glória a Deus, Deus é bom. Não. Deus é tão bom que deveria você ficar constrangido com isso, porque esse dinheiro não é seu. Essa carteira, ela tem o poder de revelar muito mais sobre você do que quem perdeu, certo? Quem perdeu você pode pensar, é um cara desastrado, né? Nem viu, perdeu, mas ela fala muito mais ao teu respeito. Quando você pega ela e o que você faz a partir dela? E a grande questão é, o que você faz com a bondade de Deus? Porque a bondade de Deus não fala ao teu respeito, não fala a respeito de você, fala a respeito de Deus. Agora, o que você faz com ela fala mais ao teu respeito do que de Deus. Você está percebendo?
O que nós temos feito com a bondade de Deus? Se ela serve para que você continue pecando, você ainda não entendeu. Existe uma frase, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o homem de Deus, ele diz o seguinte, essa frase é muito poderosa, ele afirma o seguinte: pecado e inferno estão casados, a não ser que o divórcio, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. O pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. É o nosso arrependimento que vai anunciar o divórcio com o pecado. Se nós queremos uma vida longe da condenação, nós precisamos viver uma vida arrependida. A marca do verdadeiro cristão é o arrependimento. A marca da santidade em nós é o arrependimento. Se você deseja uma vida santa, aprenda a se arrepender, aprenda a odiar o pecado. Amém? De fato nós vamos pecar. Eu e você, nós vamos pecar nessa caminhada, nós vamos cair. Por mais que nós temamos a Deus, nós vamos pecar. Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui pecaram essa semana? É fato, nós vamos pecar. Mas a grande questão é que quando nós desfrutamos do arrependimento, quando de fato nos arrependemos, esse é um sinal de que nós não amamos mais pecar. Nós amamos a vontade de Deus. Essa é a marca daquele que nasceu de novo. Ele não ama mais o pecado, ele ama a vontade de Deus. Quando ele peca, ele não foge de Deus. Quando ele peca, ele corre para Deus. Ele pede socorro em Deus. Você está entendendo o quão lindo é viver dessa maneira? Quando você descobre que ao pecar você não deve fugir de Deus, mas correr para Ele. Busque socorro em Jesus, meu irmão. Aquele que nasceu de novo tem como alvo acertar e não mais viver em pecado. Meu convite para você hoje é que você aprenda a agradar a Deus. O desejo de Deus fica muito claro na história da mulher que é surpreendida em adultério. Os mestres da lei pegaram uma mulher, foi surpreendida em adultério. Ela estava de fato adulterando no momento. Os líderes religiosos trouxeram essa mulher até o meio do povo. Imagine por alguns instantes, se coloque no lugar dessa mulher. O que se passa na cabeça dela? Sabe quando você foi pego com a mão na massa? Tua mãe te viu fazendo algo errado, tua esposa fazendo algo errado, você falou, cara, aqui acabou para mim. É um sentimento de desespero, de falar, cara, eu não tenho o que fazer. Realmente eu errei, e é isso. E aquela mulher estava sendo arrastada até lá. Os seus pés estavam marcados pela areia, os seus olhos desesperados, e ela então é jogada na frente de Jesus. E os líderes religiosos confrontam Jesus. Jesus, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada. E você, o que você diz? Tentando colocar Jesus numa saia justa. Jesus, com toda a sua paciência, misericórdia, amor, retidão e obediência ao Senhor, olha para eles e fala, meus queridos, fiquem à vontade, aquele que não tem nenhum pecado, que já tire a primeira pedra. Pronto, vocês têm que fazer, façam, se vocês não têm pecado. Então a palavra diz que do mais velho aos mais novos, eles foram saindo. Imagine por alguns instantes ser essa mulher. Ela sabia que deveria, ela sabia que poderia, ela sabia que deveria ser massacrada, humilhada, ela sabia disso. E de repente ela vê eles jogando as pedras fora. E aí então Jesus, ele afirma isso em João 8, no versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou, mulher, aonde estão eles? Aonde estão eles? E ela responde, ele pergunta, ninguém a condenou? Ele falou, não, ninguém, Senhor, ninguém condenou. Declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus sabia que ela estava errada, ela sabia que estava errada. Ela se arrependeu e Jesus falou o seguinte, eu não quero que você volte agora e vá fazer o que você estava fazendo. Eu não quero que você continue nessa vida, mas vai. A bondade de Jesus constrangeu essa mulher. Vá e abandone a sua vida de pecado. E esse mesmo Jesus continua a falar conosco hoje. Meu querido, vai, você está perdoado. Agora abandona essa vida de pecado. Abandona.
Porque o desejo daquele que nasceu de novo é viver em santidade. O perdão de Deus não é um motivo para permanecer no pecado. O perdão de Deus não é motivo para permanecer no pecado. O perdão de Deus é um motivo para acertar, para corrigir o que está errado. É porque Deus te perdoou, meu irmão, que você precisa consertar o teu casamento. É por isso. Você precisa consertar a maneira como você disciplina os seus filhos. É porque o Senhor te perdoou que você deve voltar. Talvez você se afastou do Senhor no meio da pandemia. Volte para Ele, porque o Senhor já te perdoou. Ele deseja. Eu não sei o que você precisa arrumar na sua vida, mas o perdão de Deus é o motivo para que você arrume a sua vida. Não é um motivo para que você continue a mesma coisa, praticando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, ano após ano, semana após semana, mas é um motivo para que você conserte a tua vida. O teu casamento está torto, arruma. O teu namoro está torto, arruma. A tua vida está torta, arruma. Você tem sido um preguiçoso, arrume isso. Você tem uma vida mentirosa, arrume isso agora. Por conta do perdão de Deus, você pode, no nome de Jesus, consertar a sua vida. Não se esconda no pecado, se esconda em Jesus. O perdão de Deus é o motivo para que você se arrependa. E nunca esqueça, o pecado gera morte, mas a vontade de Deus gera vida. Nunca esqueça disso, porque se nós nos esquecemos disso, meu irmão, muda tudo. Se nós esquecemos disso, nós não temos consciência, a gente vai viver banalizando a graça de Deus, como se a graça de Deus fosse uma desculpa para que você pecasse à vontade. Mas entenda que o pecado sempre vai gerar morte em você, sempre. Agora, obedecer ao Senhor, praticar a sua vontade, gera vida. É por isso que o Senhor Jesus nos prometeu uma vida abundante, uma vida de obediência. Amém? Quantos estão entendendo até aqui essa palavra? Vamos continuar, por favor. Acompanhe o texto comigo. Eu só li o primeiro versículo, meus filhinhos, vamos para o versículo 2. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, nosso advogado fiel. Amém? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E essa é a boa notícia. O esforço é para não pecar, mas quando pecar, saiba que você não está desamparado. Você tem um advogado justo, que luta por você diante de Deus, que defende você diante de Deus. Amém? Lute para não pecar, mas saiba, você vai pecar. E pastor, o que eu faço quando eu pecar? Se arrependa, porque você tem um advogado fiel, que defende você diante de Deus. Esse advogado não é qualquer advogado. O nome desse advogado é Jesus Cristo, o justo. E a pergunta que fica é: pastor, como que um advogado justo pode defender alguém tão injusto quanto eu e você? Não é? Não parece uma grande loucura tudo isso? Como que Jesus pode ser um advogado justo e defender a gente que é injusto? É uma causa perdida. Mas sabe como? Isso se chama propiciação. Propiciação é quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, satisfez a ira de Deus. Alguém precisava pagar pelo pecado cometido, certo? Você já pecou? Já? Quantos já pecaram aqui? Quantos nasceram do pecado? Todos nós nascemos do pecado. O que nós sabemos fazer é pecar. Então agora, como é que nós vamos diante de Deus tentar ser justo? É impossível, mas há um justo. Há um homem chamado Jesus Cristo. E é Ele quem na cruz do Calvário derramou o seu sangue por mim e por você. Ele é o nosso fiel advogado. Existia uma condenação, e talvez essa condenação era perpétua, era morte eterna. Eu vou morrer no lugar deles. Por isso a ira de Deus foi satisfeita. Ele falou uma condenação para eles. Deus é o justo juiz. Há uma condenação para eles, mas eu pago por essa condenação. Sabe o que ele fala para mim e para você? Bruno, eu morri por você, não tem mais dívida. Ele fala: Rafa, eu morri por você, não há mais dívida. E para Deus, sabe o que ele fala? Pai, ele já não tem mais nenhuma dívida. Quando nós apresentarmos diante de Deus, nós podemos apresentar aquilo que nós fizemos,
mas isso não justifica os nossos pecados. Nós só vamos falar aí, olha, eu não tenho o que falar para ti. Diante de Deus, como que nós vamos nos defender? Mas pode ter certeza, terá alguém do nosso lado, chamado Jesus Cristo, e fala, pai, eu já morri por eles, pode entrar, meu filho. Que mérito nós temos nessa história até agora? Só o mérito do pecado. Todos os méritos são de Cristo. Jesus Cristo é suficiente, Ele é o único suficiente, e é o único que pode te salvar, amém? Esse é o nosso Jesus, essa é a profundidade da carta de 1 João, mas ele ainda continua. Eu quero falar para você a respeito de um homem que nós consideramos como um herói da fé, chamado Martinho Lutero. Foi um dos grandes reformadores, não foi o único, mas foi um grande reformador. No ano de 1500 ele entra então no seminário, ele começa a sua missão com o Senhor, e no seminário ele é deparado com um Deus irado, um Deus que julga todos os pecados, um Deus irado, e ele começa a ser atormentado por conta dos seus próprios pecados, a um estado de insanidade. Ele mesmo comete autoflagelo, se machuca para tentar aliviar a culpa. Isso é relatado em algumas biografias de Lutero. Você imagina o estado mental e a culpa, a frustração que esse homem não carregava por conta dos seus pecados. Mas é claro que eu estou indo ao extremo, talvez esse sejamos nós. Quantos de nós vivemos nessa luta interna por conta do nosso pecado? Nos martirizando pelo nosso pecado. Ai meu Deus, eu pequei, não posso mais ir para a igreja. Ai meu Deus, não posso desfrutar da comunhão da igreja. Agora eu não sou digno de estar com Deus. Eu não posso mais falar com o irmão. Eu não sei o que. Nós nos martirizamos. Você já passou por uma situação dessa? Onde um pecado estava te matando por dentro. Você fala, cara, eu não aguento mais isso. Eu não devo mais viver no meio da igreja. Quantos já passaram por isso? Todos nós já passamos em algum momento por isso. Se não passou, você vai passar. A pergunta é como que Lutero foi liberto desse tipo de pensamento? Foi quando ele leu a carta de Paulo aos Romanos, e ele descobriu então a justificação pela graça mediante a fé. Ele descobriu que nada do que ele fizesse poderia salvá-lo, que Jesus Cristo já havia morrido. Essa era a graça, um favor imerecido, uma bondade sem tamanho, uma misericórdia a qual ele não tinha noção, já o havia alcançado, e não tinha por que ele se condenar e se martirizar pelos seus pecados, porque Jesus Cristo já havia pagado por eles. Quanto mais nós conhecemos a bondade de Deus, menos nós nos importamos com o que passou, e mais nós nos importamos com o que há de vir. Santidade não é olhar para trás, santidade é olhar para frente, é se arrepender dos erros presentes e nos preparar para o futuro, amém? Assim como aconteceu com Martinho Lutero, muitas vezes acontece conosco. Mas nós precisamos lembrar que nós temos um advogado diante de Deus, um advogado justo. Amém? Se estamos em Cristo, devemos odiar o pecado. Recapitulando tudo que nós falamos aqui. Se estamos em Cristo, devemos odiar o pecado. Mesmo odiando o pecado, nós iremos pecar. Amém? Por isso devemos buscar o nosso fiel advogado. Meu irmão, abre os seus ouvidos e escuta isso. Pare de se culpar. Não há motivo para você se culpar mais. Pare de se condenar pelos pecados que você já cometeu, porque eles já foram perdoados no nome de Jesus. Pare com isso. O grande problema é que muitos de nós, talvez como eu, você foi criado num berço evangélico. Você nasceu num lar evangélico. Muitos de nós somos filhos da religião. Não filhos de Deus, mas filhos da religião. E nós temos um problema disso, porque a gente vive sabendo o que é errado, mas a gente continua amando o que é errado. E o problema é que quando a gente ama o que é errado, a gente pratica isso, peca. Isso traz condenação sobre nós. Mas como nós não conhecemos a Jesus, nós não sabemos para onde correr, porque nós cremos que esse Deus vai nos mandar para o inferno, que esse Deus não é bom o suficiente, que não tem o poder para me salvar, que eu tenho que fazer pelas minhas próprias forças. Esse é o problema da religião. A religião vai te matar. Eu aqui não estou condenando a religião cristã, mas é viver debaixo de um sistema religioso que te oprime ao invés de te libertar. Isso não está instalado na igreja local, está instalado aqui dentro, na nossa cabeça. E essa tem sido uma grande arma de Satanás para parar a obra de Deus em nós.
através de nós. Seja liberto, meu irmão. Seja liberto do peso do pecado, porque o Senhor já morreu por ele. Ele já te perdoou. Amém? Como é bom saber que eu sou livre. Eu estou falando tudo isso, relatando isso porque eu vivi dessa maneira. Eu fui criado na área evangélica desde pequeno, mas eu conheci ao Senhor com 19 anos. Minha conversão aconteceu aos 19 anos. Então, durante 19 anos, mesmo sendo criado na igreja, eu era um filho da religião. E o problema é que eu não sabia para onde correr. Até que o dia que o Senhor me encontrou. E aí eu fui liberto. E como é bom saber que eu já fui perdoado. Como é bom saber que existe graça sobre a minha vida. Como é bom saber que quando eu falhar com a minha esposa, com os meus filhos, como é bom saber que quando eu falhar com a minha igreja, o Senhor não me abandona. O Senhor concede graça sobre a minha vida. O Senhor me ama. E eu descobri que o meu erro não determina quem eu sou, mas o sangue de Cristo determina quem nós somos. Nunca esqueça disso. Os teus pecados não definem quem você é. Quem define quem você é o sangue de Jesus. Por isso, pare de crer em você e comece a crer no sacrifício de Cristo. Amém? Amém? Vamos continuar o texto, por favor? Continuando o texto, ele diz o seguinte: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Esse texto fala sobre a evidência de quem conhece a Deus. Qual é a evidência de quem conhece a Deus? Existe uma grande diferença de conhecer os mandamentos de Deus e conhecer a Deus. Esse texto fala sobre conhecer a Deus, não conhecer os seus mandamentos. A grande maioria de nós já conhece os mandamentos de Deus, mas ainda não conhece o Deus dos mandamentos. E a maior função dos mandamentos não é trazer condenação sobre nós, mas é revelar o caráter de Deus. O primeiro mandamento revela que Deus é único, que nós devemos adorar a um único Deus, somente a um Deus. E o que isso revela sobre Deus? De que Ele é soberano, de que Ele é o Criador, de que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Você está percebendo? O mandamento fala mais a respeito de Deus do que de nós. O mandamento não é sobre nós, a Bíblia não é sobre nós, é sobre Deus. A Bíblia não é a nossa história, a Bíblia é a história do povo de Deus. É a história do próprio Deus agindo em favor do seu povo. Você está percebendo? Como nós não somos protagonistas em nada, os mandamentos não foram dados apenas para que fossem cumpridos. Não é uma obediência cega. Não, desde que eu obedeça está bom. Mas por que você obedece? Obedecer qualquer um obedece, até cachorro obedece. Mas ele não sabe por que obedece. O Senhor não quer robôs. O Senhor deseja uma família. E família é feita de relacionamento. Você está percebendo? Mandamento é muito mais do que cumprir. Mandamento serve para revelar quem Deus é. Mas por conta de um legalismo a qual muitos de nós vivemos, nós pensamos que o mandamento tem como finalidade ser uma lista de regras para nos mandar para o inferno. E os mandamentos de Deus não servem para isso. A Bíblia não serve para isso. A Bíblia serve para revelar quem Deus é. Jesus, em Gênesis, é o Adão perfeito. Jesus, em Gênesis, é o cordeiro que cobre a vergonha de Adão e Eva quando pecam. Jesus é a arca que salva pecadores. Jesus é o Moisés que liberta o seu povo do pecado. Jesus é o tabernáculo. Jesus é o rei escolhido de Deus. Jesus é o templo de Deus. Jesus é o amado de cânticos. Esse é Jesus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus como Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Ela fala a respeito de Deus e não de nós. E existe um grande problema que nós podemos cometer, que é ler a palavra de Deus apontando para nós. É ler a história de Davi e Golias e achar que você é Davi, que vai derrotar os gigantes da sua vida. Isso é uma loucura, meu irmão. Você não tem força contra o pecado. Você não tem força. Você não tem força contra Satanás.
O único que pode derrotar, já derrotou, é Cristo. Davi não fala sobre nós, fala sobre Jesus, aquele que representava Israel, que derrotou as nações, o povo de Deus soberano, aquele que reina. Ele aponta para Cristo. As 5 pedras não querem dizer nada, esqueça isso. A Bíblia é sobre Deus, você não é protagonista, amém? É muito importante que nós possamos compreender, antes de entrarmos sobre andar como Ele andou, é compreender os mandamentos da palavra. O texto continua dizendo o seguinte: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Novamente vou ler para você. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Portanto, meu irmão, entenda a primeira parte desse texto. Os mandamentos apontam para quem Deus é. Quando nós estamos falando que nós devemos conhecer a Deus, ou obedecer os seus mandamentos, estamos falando que antes da obediência nós devemos ter relacionamento. A obediência é fruto de relacionamento. Deus não deseja de você uma obediência cega, mas um relacionamento. Os mandamentos do Senhor foram feitos para que nós possamos desenvolver um relacionamento saudável, santo com Deus. Amém? Deus deseja um relacionamento santo e amoroso com o seu povo. Deus é um Deus que concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Deus é um Pai, Ele mesmo se intitula como Abba, o Pai, porque Ele está constituindo uma família, não é uma empresa. Ele não espera de você performance, mas o que Ele espera de você? Arrependimento. Nenhum pai espera de um filho perfeição, mas espera de um filho sinceridade. Você percebe? Quantas vezes você já ouviu do seu pai: meu filho não tem problema, você fez errado, mas fala a verdade para mim? Você percebe? Isso fala mais a respeito de Deus, do pai, do que do filho. É um pai que ama o seu filho. Por isso que os mandamentos apontam para um relacionamento com Deus. Amém? Agora sim nós podemos então aprender a obedecer a Deus como Ele deseja, andar como Ele andou. E a grande pergunta é: como que Jesus andou? Como que Jesus viveu? O texto do apóstolo João também, não em 1 João, mas no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 34, diz o seguinte: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus então não viveu para si mesmo, Jesus não viveu para sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Se assim Jesus viveu, é assim que o seu povo, os seus filhos devem viver. Não anda com Jesus quem diz que anda, anda com Jesus quem de fato anda como Ele. Não é cristão quem diz que é cristão, mas é quem de fato anda como Jesus. Você percebe? O que o apóstolo João está falando é: olha, de nada vale as palavras de vocês, se elas não forem acompanhadas da postura, da vivência. Por isso é necessário um relacionamento. Se fosse só baseado nas leis e decorar a lei, todos nós aqui tínhamos um relacionamento com Deus então, porque nós sabemos as leis. Mas o que o Senhor espera de nós é um relacionamento. E aquele que se relaciona com o Senhor não tem mais prazer no pecado. Você está percebendo como todas as coisas se linkam? Você percebe? Como que Jesus viveu? Ele não fez a vontade de si mesmo, Ele fez a vontade do Pai. Viver como Jesus é negar a si mesmo. Viver como Jesus é tomar a cruz. Se você entendeu que nasceu para Jesus, você deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz, renunciar às suas próprias vontades, matar o seu ego e obedecer a palavra de Deus. Se você afirma ser um cristão, se você afirma que você é crente, você precisa viver como Ele andou. Você precisa matar o seu ego. Você precisa renunciar às próprias vontades. Você precisa descobrir qual é a vontade de Deus. Você precisa deixar de lado a sua própria vontade, seus próprios desejos, sonhos talvez que você tinha para trás, para viver de acordo com o sonho de Deus. É nesse momento onde metade dos discípulos, a maioria dos discípulos caminhavam com Jesus, falam: dura é essa palavra. É quando Jesus os convida à morte. Quando Jesus fala sobre tomar a cruz, o que você acha que Ele está dizendo, meu irmão? Quando Jesus tomou a cruz, Ele estava indo para onde? Para morrer. O convite de Jesus, o convite do Evangelho é a morte do eu.
se você não está disposto a morrer para suas próprias vontades, não siga Jesus. E não fale que você o ama, porque só ama a Deus quem obedece os seus mandamentos. Você percebe? É essa a realidade que João está trazendo ao seu povo. Você só vai aprender a matar a si mesmo quando você se apaixonar por Jesus. Um relacionamento. Entenda uma coisa, negar a si mesmo não significa que você não vai pecar mais ao longo do caminho, mas significa que você já não ama mais, por isso se arrepende. Arrependimento é morte do eu. E quando nós morremos, Jesus vive em nós. Continuando a pregação, nós só podemos dizer que somos cristãos se de fato vivemos como Ele. Talvez você diga: pastor, eu sou cristão, mas eu não consigo perdoar o meu irmão. Ou Deus é mentiroso, ou é você. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não é mentiroso, meu irmão. Se de fato você é crente, você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a não mentir. Você precisa aprender a passar por cima da própria vontade. Nenhum de nós tem prazer em perdoar. Você acha que Jesus teve prazer em ir para a cruz? Jesus nunca teve prazer em ir para a cruz, mas Ele tinha obediência. Perdoar alguém não é necessariamente ter alegria em fazer isso. Renunciar às próprias vontades não significa ter alegria em renunciar, significa em ter obediência. Por isso, meus irmãos, eu convido vocês a viverem como Jesus. Meu maior conselho para nós essa noite é: declare guerra contra o seu pecado. Hoje é uma noite de nós declararmos guerra contra os nossos pecados, contra os nossos vícios. Seja lá qual for o seu vício, declare guerra contra o seu pecado. Se você é viciado, enfim, se você sofre com a incredulidade, peça a Deus, fala: Senhor, eu não quero mais ser incrédulo. Se você possui algum vício, declare guerra contra esse vício. Enfim, seja droga, seja pornografia, seja qualquer tipo de vício, declare guerra contra ele. Aprenda a declarar guerra contra o seu pecado. Seja qual for, a mentira, a preguiça, a vaidade, seja o que for, declare guerra contra o seu pecado. O próprio apóstolo Paulo exorta a igreja falando que vocês nem sangraram ao ponto. Vocês ainda nem chegaram ao ponto de sangrar por conta do pecado de vocês. E com isso eu não estou falando que você deve se cortar. O próprio Jesus fala que se o pecado te leva, se enfim, se tua mão direita te leva a pecar, corte a tua mão. Você vai sair cortando a mão agora? Não, mas é que você tem uma postura de radicalidade. Declare guerra contra o seu pecado. Não se conforme. Nunca diga: eu sou assim mesmo, Deus me fez assim. Deus não te fez assim. Não coloque a culpa em Deus. Não coloque a culpa em Deus. Declare guerra hoje contra o seu pecado. Você sabe qual é. Você sabe. Eu não preciso dar nome para o seu pecado, você mesmo sabe qual é. Não se conforme, declare guerra contra o seu pecado, no nome de Jesus. Existe uma frase, Tomás de Kempis, eu vou encerrar essa pregação com essa frase. Tomás de Kempis foi um grande homem de Deus, um monge cristão. Ele diz o seguinte, muito poderosa essa frase: muitos seguem a Jesus até a distribuição dos pães, mas poucos seguem até beberem o cálice da paixão. Uau! Porque ele está dizendo o seguinte: muitos gostam do Jesus que nos abençoa, o Jesus que concede milagres, o Jesus que transforma água em vinho, o Jesus que faz o paralítico andar, o Jesus que dá vida aos mortos, o Jesus que faz cego ver. Quantos não querem o Jesus que pode transformar a tua vida da água para o vinho? O Jesus que pode tirar você da morte e colocar na vida, e a vida abundante. Quantos não querem esse Jesus? Quantos não querem seguir a esse Jesus? Um Jesus que faz milagres, um Jesus que abençoa. O grande problema é se nós seguimos Jesus somente enquanto Ele é bom para nós, nós não seguimos a Jesus, nós seguimos as bênçãos. E o Senhor da nossa vida são as bênçãos, e não Deus da bênção. Quantos estão dispostos a seguirem Jesus para tomarem do cálice da paixão? O que ele estava dizendo é: quantos estão dispostos a sofrerem por Jesus? O próprio apóstolo Paulo, ele concorda
que nós somos abençoados, privilegiados por sofrermos por Jesus. Você está disposto a lutar contra o seu pecado? A beber do cálice da paixão? Você está disposto a alguém te chamar de louco? Você é louco de ver essa vida. Você vai deixar tudo para trás agora. Esse aqui está de Jesus aí. Ei, igreja não paga conta de ninguém, sai fora, sai do negócio aí. Você está disposto a ser ridicularizado, a ser perseguido? Porque o evangelho sempre vai ser loucura para o mundo, mas sabedoria para Deus. O meu convite para você nessa noite é que você aprenda a tomar do cálice da paixão de Jesus, e não somente de desfrutar das bênçãos, dos pães e dos peixes, porque aquele que afirma ser como Ele, deve andar como Ele andou. Você está percebendo? Esse é o convite. Se caímos, temos um advogado que nos mantém de pé. E é por conta desse amor que nós decidimos nos relacionar com Ele. E por conta do seu relacionamento é que nós permanecemos fiéis. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta para nós. Você realmente crê no Evangelho? Essa é uma autoanálise que você deve fazer e que, no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa clarear isso dentro do teu coração. Você é alguém que tem usado de Deus? Você é alguém que tem usado o Evangelho? Se você veio para cá buscando que tua vida melhore, meu irmão, sinto lhe informar que talvez ela vai piorar por seguir Jesus. Se você não está disposto a isso, não siga Jesus. Jesus não é para você. A palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser, essa é uma opção, meu irmão. Se você quiser, ninguém está te forçando. Eu não vou te forçar essa noite a caminhar com Jesus, a seguir Jesus. Aquele que quiser vir após mim. Então, se você quer seguir a Jesus, entenda uma coisa: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós não somos aqueles que botamos a mão no arado e olhamos para trás. A marca do povo de Deus é que ele não retrocede, ele persevera. Se nós caímos, o Espírito Santo nos levanta. Você está percebendo? Essa é a marca do povo de Deus. O povo de Deus anda como ele andou, em obediência, em amor a Deus. Por alguns instantes, meus irmãos, eu peço que vocês baixem sua cabeça, fechem seus olhos. Nós vamos orar como igreja. Nós vamos orar por nós. Eu gostaria, no nome de Jesus, que você se analisasse nesse momento. Esse é um apelo feito à igreja, esse é um apelo feito a você, para que você possa despertar. Eu preguei para que você despertasse, para que você conhecesse o Senhor. Talvez você tenha vivido uma grande ilusão, uma grande mentira, se tratando do Evangelho. Talvez você precise se arrepender, meu irmão. Se você já nasceu de novo, você precisa arrepender e aprender a confiar em Deus. Talvez muitos de nós pela primeira vez ouvimos o verdadeiro Evangelho. Um Deus santo e justo, que se ira com o pecado, que envia o Filho para salvar pecadores, como eu e você. Um Deus que sabia que pecaríamos. Um Deus que nos chamou para sermos santos e não se conforma com o pecado. Enviou seu Filho como um de nós. A humilhação de Jesus não começou na cruz, mas começou no seu nascimento, quando ele se tornou um de nós. Jesus é Deus. E ele se fez homem, 100% homem, 100% Deus. Ele conhece a minha e a sua dor. Ele foi homem como eu e você. Ele sentiu na pele a humilhação, a rejeição. A palavra de Deus diz que nenhum pecado ele cometeu, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Mesmo sendo homem, ele não pecou.
e Ele, obediente até a morte, foi para a cruz, derramou o seu sangue no nosso lugar, o justo pelos injustos. Esse é Jesus, e foi o seu sangue que nos perdoou de todos os pecados. O seu sangue nos perdoou de todos os pecados. E agora essa salvação está disponível a você. Eu oro para que o Espírito Santo possa convencer você do seu pecado, de que você de fato pecou e precisa se arrepender, da justiça de Deus, de que Deus é santo, e aquele que pecar é que morrerá, que o salário do pecado é a morte, e do juízo de Deus sobre nós, enviando o seu Filho, que nos libertou de toda condenação. Esse é Jesus. Se você se arrepende da maneira como tem vivido, meu irmão, se você deseja, fala, pastor, eu não quero mais essa vida não. Hoje eu entendo que eu tenho um Salvador e também tenho um Senhor. A minha vida não pertence mais a mim, eu quero entregá-la a Jesus. Eu sei que essa minha decisão não tem volta, mas é isso que eu quero entregá-la ao Senhor. Eu não quero mais depender das minhas forças. Eu sei que com isso talvez a minha vida não vai dar um 2.0, não vai ficar melhor, mas não importa para mim se vai ficar bom ou ruim, desde que eu esteja com Jesus. Ele é a minha salvação, Ele é o paraíso. E meu irmão, nessa noite entenda que o Senhor Jesus está preparando um lugar para nós, que esse Deus que morreu, esse Jesus que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, e Ele pode nos dar uma nova vida. Enquanto nós vivemos aqui, cheios do Espírito Santo, creia que Ele voltará para nos buscar. Ele vem buscar o seu povo, e nós passaremos a eternidade ao lado de Deus. Essa é a promessa, essa é a boa notícia do Evangelho.